Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que parece coisa de ficção científica, mas que já é realidade. A inteligência artificial que não só obedece, mas que age por conta própria. Vamos analisar dois artigos de pesquisa para entender como essa mesma tecnologia pode ser, ao mesmo tempo, um cientista genial ou um criminoso digital super sofisticado. Pois é, Clara. E a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa hoje é exatamente essa. E se a IA pudesse, de fato, pensar por conta própria? Sabe, não só seguir uma lista de tarefas, mas planejar, se adaptar e executar missões complexas de forma totalmente autônoma. É exatamente isso que a gente vai explorar. Exato. Até ontem, a gente pensava na IA como uma ferramenta, né? A gente dá uma ordem, ela executa. Ponto. Mas agora, a gente está entrando na era da IA como um agente. E a diferença é gigantesca. Um agente não precisa de um passo a passo. Ele recebe um objetivo final e, sozinho, cria e executa todo o plano para chegar lá. E para a gente entender o poder e o perigo disso, vamos começar pelo lado mais sombrio da história. Nossa primeira análise é de um artigo chamado Ransomware 3.0. Pensa nele como um ladrão digital de altíssimo nível que não tem um ser humano por trás controlando. A própria IA é o cérebro de toda a operação. Isso, vamos definir o que é esse Ransomware 3.0. Basicamente, é uma ameaça controlada por um modelo de linguagem amplo, um LLM, que é a mesma tecnologia do ChatGPT, por exemplo. Mas o pulo do gato é o seguinte: diferente de um vírus comum, ele não carrega um código malicioso pronto. Ele carrega instruções em linguagem humana, tipo, encontre os arquivos mais importantes do sistema. E aí, a própria IA, na hora, cria o código para fazer o ataque. E esse ataque acontece em 4 fases. É um plano super bem estruturado. Primeiro, o reconhecimento. A IA explora o sistema, aprende como ele funciona. Depois, a alavancagem. Ela identifica os alvos de maior valor, como documentos financeiros, senhas. Em seguida, vem o lanchamento. Ela executa o ataque em si, que pode ser criptografar tudo, roubar os dados ou até apagar. E por fim, a notificação. A IA escreve uma nota de resgate personalizada, citando os arquivos que roubou para botar mais pressão na vítima. Mas, Theo, o que exatamente torna essa ameaça tão mais perigosa que as outras? É a capacidade dela de se adaptar. O artigo descreve como polimórfica. Isso significa que a cada novo ataque, o código malicioso que a IA gera é completamente diferente do anterior. Então, os antivírus tradicionais que procuram por assinaturas de ameaças conhecidas ficam totalmente inúteis. Não existe uma assinatura fixa para procurar. É como tentar pegar um ladrão que muda de aparência a cada roubo. É bem assustador. Mas, como a gente falou no começo, essa é uma moeda de dois lados. Então vamos virar essa moeda e olhar para o lado construtivo. Nosso segundo artigo apresenta o agente RE4. Se o ransomware 3.0 é o ladrão, o RE4 é tipo uma super equipe de cientistas de IA trabalhando juntos para resolver problemas super complexos. Exatamente. O grande objetivo do agente REI4 é automatizar tarefas científicas que são, assim, muito difíceis, como resolver equações diferenciais parciais, que são a base para simulações em engenharia, física, um monte de áreas. E ele faz isso com um ciclo inteligente de 4 passos. Ele reescreve o problema para entender melhor, resolve criando um código, revisa o que foi feito e, por fim, refina esse código para corrigir qualquer erro. E a forma como ele faz isso é brilhante. Não é uma única IA trabalhando sozinha. É, na verdade, uma equipe de 3 agentes de IA, cada um com uma função. Tem o consultor, que pega o problema e enriquece com conhecimento técnico para deixar tudo mais claro. Aí vem o programador, que, como o nome já diz, escreve o código para resolver. E, por último, a peça-chave, o revisor, que analisa tudo, encontra bugs e sugere as melhorias. É um processo totalmente colaborativo e de autoaperfeiçoamento. Tá, e na prática, esse time de AIs funciona mesmo? Dá resultado? E como? Os resultados são impressionantes. Em um dos modelos que eles testaram, a taxa de sucesso para gerar um código sem erros era de 59%. Mas aí, depois que o agente revisor entrada em cena para corrigir e melhorar, esse número simplesmente pulou para 82%. É um salto enorme. Essa capacidade de se autoavaliar e se corrigir é o que torna o sistema tão poderoso. Certo. Então, de um lado, a gente tem um criminoso de IA e do outro, um cientista de IA. A grande questão que fica é: como é que duas aplicações tão opostas, uma que destrói e outra que cria, podem nascer da mesmíssima tecnologia?
A resposta está no coração da habilidade deles. Se a gente olha essa tabela de comparação, a gente vê que apesar dos objetivos e métodos serem o oposto, um quer invadir um sistema, o outro quer resolver um problema, a capacidade central é idêntica. Os dois usam raciocínio autônomo de múltiplos passos e geração dinâmica de código. A tecnologia em si não é boa nem má, ela é só uma ferramenta poderosíssima de automação do pensamento. E isso nos leva a pensar nas implicações muito maiores disso tudo. A gente está falando de uma tecnologia de uso duplo que é extremamente potente. A mesma capacidade que pode acelerar a cura de doenças pode ser usada para criar armas cibernéticas que agem sozinhas. Navegar nesse futuro vai exigir um equilíbrio, assim, muito delicado. Exato. Então, para a gente fechar, os pontos mais importantes para levar dessa nossa análise são 3. Primeiro, a autonomia chegou para ficar. IAs que planejam e executam tarefas sozinhas não são mais ficção. Segundo, essa é uma tecnologia de uso duplo por natureza. E terceiro, e talvez o mais importante, a intenção é tudo. O objetivo que a gente dá para esses agentes é o que define se eles vão criar ou destruir. O que nos deixa com uma pergunta final para todo mundo pensar, né? Como é que a gente, como sociedade, consegue cultivar o cientista da IA, que pode resolver os nossos maiores problemas, sem ao mesmo tempo soltar por aí o atacante? Essa com certeza é a pergunta do milhão para a próxima década. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente nessa análise. E até a próxima!